Boa tarde, meu nome é Vitor Cury e juntamente com o suporte de todo o meu grupo, composto por Maria Eduarda Soares, Matheus Duelle, Sofia Brugnara e Thiago Cunha, todos alunos do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, apresentaremos o trabalho proposto de Fisiologia sobre a síndrome ou doença de Cushing. A caráter introdutório, a hipersecreção pelo córtex adrenal ocasiona uma cascata de efeitos hormonais, que são conhecidos como síndrome de Cushing. Então, verifica-se uma quantidade anormal de cortisol, que caracteriza o hipercortisolismo. Este, por sua vez, possui múltiplas causas e podem incluir um adenoma de hipófise anterior, que eleva a secreção de ACTH, uma função anormal do hipotálamo, que eleva o fator liberador de corticotropina, mais conhecido entre os endocrinologistas como CRH, e, consequentemente, também eleva o ACTH sérico. Tem também a secreção ectópica de ACTH por um tumor em outra parte do corpo. Um exemplo a ser considerado é o carcinoma abdominal. E existe também, em último caso, o adenoma no córtex adrenal. No entanto, isso gera um contexto um tanto quanto diferente, haja visto que a síndrome se caracteriza como ACTH independente, tendo em vista que a causa primária não é a produção de adrenocorticotropina, que inclusive vai se encontrar em níveis muito baixos em virtude dessa alça de feedback negativo do cortisol sobre esse eixo hipotálamo-hipófise. Vale lembrar também que se a causa for um tumor produtor de ACTH na própria hipófise, que é o caso de um adenoma de hipófise anterior, o distúrbio recebe o nome de doença e não síndrome de Cushing. Vale lembrar que ainda há a existência de causas adicionais, que podem ser até o uso excessivo de corticoides. Um exemplo muito comum é o tratamento terapêutico e de pacientes com inflamação crônica, a saber da artrite reumatoide, um distúrbio crônico e autoimune, e também temos o hipercortisolismo secundário a doenças psiquiátricas. Para compreendermos a fisiopatologia da síndrome de Cushing, é necessário que tenhamos um conhecimento acerca do mecanismo de ação do cortisol no nosso organismo. Dessa forma, ele reflete em vários efeitos metabólicos significativos, sendo que o mais importante deles é o estímulo à gliconeogênese, que é basicamente a formação de carboidratos a partir de proteínas e outras substâncias do nosso próprio organismo. Dessa forma, esse estímulo é uma consequência dos efeitos diretos do cortisol no fígado, bem como a antagonização dos efeitos da insulina, que é o nosso principal hormônio hipoglicemiante e anabólico. Sendo assim, o hipercortisolismo ele pode produzir distúrbios no metabolismo de carboidratos que podem se comparar a pacientes com níveis exagerados do GH, o nosso hormônio do crescimento, e até mesmo pacientes diabéticos, dado que, durante essa situação do hipercortisolismo, os nossos tecidos ficam resistentes aos efeitos da insulina. Mas é válido ressaltar que o catabolismo proteico provocado pelos glicocorticoides, em especial pelo cortisol, impacta diretamente na supressão do sistema imunológico, e esse fato torna o paciente suscetível à morte por outras infecções. Nesse mesmo slide, nós temos também um esqueminha reduzido, porém muito interessante, sobre a alça de feedback que o cortisol exerce sobre o hipotálamo e a hipófise anterior, para regular seus próprios níveis de cortisol. Veja bem, o ACTH ele é capaz de estimular a secreção do cortisol no córtex adrenal. O cortisol liberado, que por sua vez foi liberado pelo córtex adrenal, inibe a liberação do fator liberador de corticotropina no hipotálamo, que é secretado pelo hipotálamo no vaso portal hipotalâmico, que estimula a secreção de ACTH, e o cortisol também inibe essa secreção direta de ACTH pela adenohipófise. Então, é muito importante a gente entender essa alça de feedback
para poder diferenciar os dois tipos de síndrome, dessa síndrome que podem ser ACTH dependentes ou independentes. Agora, do ponto de vista sintomatológico, ou seja, dos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes acometidos por essa síndrome, nós temos que os principais são a obesidade centrípeta, com uma referente mobilização das gorduras, principalmente dos membros inferiores, mas também dos membros superiores, e sua deposição nas regiões torácica e epigástrica. Há também a presença de uma aparência edematosa da face, uma face inchada, conhecida como face em lua. Há a presença também das estrias largas, avermelhadas, principalmente na região abdominal, que tem a ver muito com a deposição também do colágeno, que fica de forma ineficiente, inadequada. Temos um sinal também conhecido como hirsutismo, que é verificado principalmente nas pacientes mulheres, onde há um crescimento excessivo dos pelos faciais. Temos um aumento da pressão arterial e pacientes também relatam queda de libido e fertilidade. Como já mencionado, o estímulo da produção de cortisol ocorre através da secreção de ACTH pela adenohipófise, mais especificamente pelas células corticotróficas que secretam esse ACTH na glândula pituitária ou hipófise anterior. Para finalizar esse estudo acerca da adenohipófise, a gente tem que, a caráter evolutivo, ela tem sua origem embriológica na bolsa de Hatch, que se diferencia em adenohipófise após alguns estímulos do diencéfalo em desenvolvimento ainda no feto. Ao tratarmos de síndromes hormonais e propriamente de hormônios, não podemos deixar de lado a compreensão acerca de seus receptores. Então, para exercer sua função, o glicocorticoide, em especial o cortisol, ele interage com um receptor específico no interior do citoplasma celular. Só que, para isso, ele tem que ultrapassar por difusão passiva a membrana plasmática. Então, a partir dessa interação, eles conseguem atuar como fatores de transcrição, ou seja, eles alteram a expressão de genes-alvo em resposta a um determinado sinal hormonal, que é correspondente à ação do cortisol. Esse complexo glicocorticoide receptor ou corticoide receptor sofre uma transformação estrutural e ele torna-se capaz de penetrar o núcleo e induz assim a síntese de proteínas anti-inflamatórias e proteínas gerais que atuam no metabolismo sistêmico. Ao retornarmos para um viés mais clínico, o diagnóstico ele pode ser corroborado com a dosagem sérica do cortisol e do ACTH. No cotidiano médico, utiliza-se com muita frequência o teste da dexametasona para diferenciar a síndrome ACTH dependente da independente. Por quê? Porque quando você consegue administrar baixas doses de dexametasona, o esperado em um paciente normal sem essa síndrome seria a baixa do nível do ACTH. No entanto, caso o paciente tenha uma síndrome ACTH dependente, esses níveis não vão se baixar e pode-se verificar esse tipo específico da síndrome. Além disso, existem outros testes confirmatórios. No entanto, eles são um pouco mais complexos, uma vez que eles interferem em toda a alça de produção do cortisol, que a gente tinha comentado lá atrás, acerca do hipotálamo, da influência do hipotálamo e da hipófise na liberação do cortisol pela glândula adrenal. No entanto, verificam-se ainda quadros clínicos que ainda geram dúvidas quanto a esse diagnóstico. Então, pode-se realizar testes para verificar a dosagem do fator liberador de corticotropina, o FLC ou CRH, e até mesmo fazer um cateterismo para a coleta da dosagem precisa do ACTH. Contudo, esses testes, a realização dos testes no geral,
vão depender muito do entendimento do médico responsável e da complexidade dessa patologia. Portanto, dado esses efeitos metabólicos originados pelo excesso de glicocorticoides, a síndrome de Cushing ela é um grande desafio para a prática médica e endocrinológica, tendo em vista que, ao mesmo tempo que é um distúrbio raro, ele tem que ser considerado uma hipótese no indício de alterações metabólicas. Então, a respeito do tratamento, o foco principal é sempre a remoção da causa primária do quadro, e ela pode ser feita através da redução da secreção de ACTH por meio de uma remoção cirúrgica ou uma remoção radioativa de hipófises hipertrofiadas ou tumores hipofisários, ou a remoção do tumor adrenal, se possível. Existe também alguns tratamentos mais convencionais, que envolvem a administração de fármacos que inibem a esteroidogênese ou inibem essa secreção de ACTH, especialmente quando essa cirurgia citada anteriormente é impraticável. Agora, em último caso, quando a secreção de ACTH ela não puder ser facilmente reduzida, realiza-se a adrenalectomia bilateral, parcial ou total, com a administração de esteroides adrenais para compensar qualquer deficiência que possa se desenvolver. Para finalizar, a gente utilizou como referência alguns artigos científicos pesquisados nas bases de dados Cielo e PubMed, bem como informações das aulas de RFA do professor Levimar e da nossa principal referência bibliográfica, que é o Tratado de Fisiologia Médica, 13ª edição. Esperamos que para o ouvinte essa abordagem tenha sido tão engrandecedora como foi para a gente enquanto produtor de conteúdo. Forte abraço!